que o Senhor realmente nos liberte com a sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos todo dia de libertação, né? Muita gente pensa que libertação é só de demônio, mas a gente tem que se libertar da falta de conhecimento da palavra, da falta de intimidade com Deus. São libertações que a gente precisa. Então nós estamos falando sobre Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Para a gente compreender bem a nossa situação aqui na Terra, eu passei aquelas figuras do tabernáculo para a gente perceber como era o relacionamento de Deus com o povo no Velho Testamento. Ele precisou construir um lugar para ele habitar no meio do povo. E ali a presença de Deus vinha, eles sabiam por causa da nuvem, por causa do fogo, era assim, visível para o povo. Porque Israel é a infância do plano de Deus. Eles eram como criança, eu falei para vocês. A lei era no final um aio que guiava o povo. Eles não sabiam, eles não tinham ideia de quem era Deus quando eles saíram do Egito. Até Jesus vir, a lei guiava em tudo, falava de tudo. Como é que era a vida familiar, a vida governamental, a vida religiosa, tudo a lei regulava. No meio disso, então, Deus faz o tabernáculo para ele habitar. Quando Israel se estabeleceu na Terra Prometida, o tabernáculo, então, foi substituído pelo templo. Tinha a mesma função do tabernáculo, mas agora o templo construído. O templo foi 2 vezes destruído. Na última vez foi totalmente destruído. Nunca mais foi reconstruído. E quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu e iniciou a Igreja de Jesus, Deus estava vindo habitar na terra de forma diferente que era com Israel. Hoje Deus habita em cada cristão verdadeiro. Cada cristão verdadeiro é o templo do Senhor. E esse templo está sendo construído. O Espírito Santo vem para o nosso espírito, mas nós, na totalidade do nosso ser, temos que ser o templo de Deus. O tabernáculo era composto, vocês lembram? Do átrio, que era só as cortinas que separavam. Depois, ali dentro tinha a tenda, mas era dividida em 2. E aquilo também era uma figura do homem. O átrio exterior, onde todo mundo podia entrar, é o nosso corpo, é visível. O lugar santo é a nossa alma. E o Santíssimo é o nosso espírito. Tem esse paralelo também, muito lindo. Nós realmente somos hoje a igreja, quer dizer, a igreja é composta de toda pessoa que realmente nasceu de novo. Cada um de nós é a igreja de Jesus, mas a Bíblia é claríssima em dizer que nós somos o templo. É o único lugar em que Deus habita hoje na terra, é no nosso espírito, é em nós. E para o mundo conhecer a Deus é através da sua igreja. Deus só é visível através de Jesus. Porque a Bíblia algumas vezes fala: nunca jamais ninguém viu a Deus, mas o Filho é que revela Deus. E nós revelamos Jesus. É a igreja que revela Jesus. Porque Jesus é o cabeça ou a cabeça e nós somos o corpo. Mas não pensa nisso como uma coisa, é real, é literal. Tá vendo o meu corpo? Tem uma cabeça, não tem? E o corpo, é isso aí. Jesus é a cabeça. Ele anda na terra através do corpo dele. Mas lembra que todo o comando para o corpo vem da cabeça. Você não move um dedinho aqui, esse comando não veio da minha cabeça. Jesus é a cabeça do corpo e o cabeça da igreja. E nós somos o templo de Deus. A pedra fundamental desse templo é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o fundamento da minha vida, não é a doutrina da minha igreja, não é maneira espiritual como eu fui criada, não é nada, é Jesus. Porque se o fundamento não for Jesus, vai cair, uma hora vai cair. E diante de Deus não é nada. Pode até conservar aqui, mas não é nada. O plano original de Deus para a sua igreja
foi este. E é assim que ela é estabelecida. Jesus é o fundamento mesmo, que segura todo o edifício. E veio depois a doutrina dos profetas e dos apóstolos. E a gente está construindo. Esse templo está sendo construído através da vida de cada um. Cada um está construindo esse templo para Deus habitar. E o mundo precisa ver isso. Quando Deus aprovava e estava tudo certo, a glória de Deus enchia. É a manifestação da presença de Deus. Eu tenho que fazer isso para o mundo. Não é a minha glória, não sou eu que tenho que aparecer. É Deus que tem que aparecer. Lembra da figura do holofote que eu dei? Iluminando o monumento? Ninguém vai olhar para... Nós somos isso, nós somos aquele foco de luz para iluminar o edifício. Ninguém fica parado admirando o foco de luz. Vai olhar, que lindo esse edifício, olha, que coisa maravilhosa. Nem dá bola para o foco de luz. Mas é o foco de luz que está mostrando, e nós fazemos esse papel. Deus não tem outro plano. E exatamente como aconteceu com o tabernáculo, eu li para vocês várias vezes, de acordo com o que eu mostrei no monte, de acordo com o modelo que eu te mostrei, Moisés, não é nada fora daquilo, é daquele modelo. E a igreja, esse templo, é a mesma coisa, irmãos. Não é de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. É de acordo com o modelo. O modelo eu falei para vocês, né? Deus me mostrou tão claro semana passada. O modelo, como ele deu todos os detalhes para Moisés, os detalhes para nós estão nas epístolas, principalmente. As epístolas mostram como esse templo precisa ser construído. Não é a minha ideia, é de Deus. Não dá certo, não vai, não tem fundamento se Jesus não for a pedra fundamental. E para aquele tabernáculo ser construído, espero que vocês lembrem, que lógico que Moisés viu, e agora como ele ia fazer cada peça, era muita coisa, gente. Eu queria muito que vocês lessem a descrição de como ele deveria fazer o tabernáculo, lá no livro de Êxodo, porque é impressionante o detalhe. Como é que ia fazer aquilo? O que Deus fez? Ele capacitou todos os artesãos que iam fazer alguma coisa no tabernáculo. Todos os tecelões, todos os construtores, todos iam fazer. E é assim que ele faz conosco. Ele nos capacita. Uma das grandes tragédias da igreja, como ela está agora, de modo geral, um dos grandes causadores desses problemas é esse que eu vou falar. Deus que capacita. Nós temos que ser antes de fazer. Mas a gente mesmo quer fazer, logo quer fazer, quer pular tudo e fazer. Quero ser alguém, quero fazer isso, quero fazer aquilo na igreja. Todo mundo quer fazer alguma coisa. E precisa, e é assim que deve ser. Porque a igreja funciona como um corpo. Então, se alguém fica sem fazer a sua parte, vai fazer falta aquele dom. Mas precisa ser. Como Deus capacitou aquelas pessoas para construírem, fazerem as peças e as partes do tabernáculo, assim Ele faz com a sua igreja. Ele nos capacita. Mas a gente não está sendo levado a deixar que Deus nos capacite. A nossa parte é essa. Nós temos falado de posição. A minha posição é essa, Senhor. Você saber da sua limitação, e o orgulho não deixa, a soberba não deixa a gente olhar, e isso o nosso corpo, a nossa vida é entretecida de orgulho e soberba depois da queda. É a última coisa que vai cair. Tem a impressão que quando no arrebatamento a gente está subindo e ainda está caindo um pedaço de soberba dali, um pedaço de orgulho daqui, porque não vai entrar no céu, mas vai estar grudado lá. Pede para Deus te mostrar, porque tem. É terrível. É horrível quando o Espírito Santo te deixa numa situação para você enxergar o que está no teu coração. Para isso que servem as crises, o que está no meu coração. Muitas vezes a gente fica horrorizado com a crise e fica assim, como eu passar por isso? Não posso passar por isso, é uma vergonha. E Deus deixa para nos quebrar por amor a nós, para que a nossa alma fique livre da soberba e do orgulho. Tem que cair, porque senão nós nunca vamos ser transformados. Nunca. Por isso que implica muito sofrimento, porque a alma não quer isso não.
A alma quer ficar livre da crise logo. Vamos lá, vamos fazer uma campanha. Vamos. Jejuar, orar, não é possível. Tirar o demônio. Não, às vezes não tem demônio. Deus está deixando você quebrar o orgulho mesmo. Porque só assim você pode ser salvo. O que quer dizer isso? Quem ama a sua vida, a vida da sua alma, vai perdê-la. A salvação se completa na salvação da alma. Não é no dia que você falou sim para Jesus lá na frente da igreja. Você ainda não está salvo lá. Eu não estou pregando perda de salvação, porque quando você é salvo não tem mais volta. Deus mata o teu corpo para você ser salvo. Mas a salvação se completa quando você entra na santificação de vida. Quando você, agora, com a vida de Deus, você enxergando quem é Jesus, você fala, sim, eu vou a ti, Jesus. Quando você nasceu de novo, ele veio a você. Agora, você tem que ir a ele. E aí você entra na santificação de verdade. Estão entendendo? Eu preciso falar isso muito claro. Aí você está salvo. Nós precisamos ser. E nós estamos aqui, nós todos estamos aqui, para meditarmos toda segunda sobre ser. Sobre ser. Eu venho tremendo para cá, Luiz. E eu quero que Deus me faça para realmente eu chegar com dignidade e com total dependência dele. Essa é a dignidade espiritual. A total dependência de Deus. Não pensar que você sabe tudo, que é só você que sabe fazer aquilo. O corpo é um corpo. Eu preciso dos outros dons. Vocês precisam dos dons dos seus irmãos. Nós precisamos voltar a ter uma vida de corpo. Ter a consciência do corpo. Então a gente não pode fazer a obra de Deus como Ele quer. Fazer a obra de Deus, tem um monte de gente fazendo a obra de Deus, né? Não sei de que Deus, mas está fazendo. Mas sem antes Ele nos capacite, sem que a gente tenha o caráter de Jesus. Não é que você vai ficar totalmente perfeito e exatamente como Jesus. Não, mas é como Paulo. Ele fala, eu não cheguei lá ainda, mas eu estou prosseguindo, cada dia. Meu coração está em busca de Deus, é isso que Deus quer, um coração que o busque. Um coração que se humilha diante dele, porque enxerga a verdade. Vocês estão entendendo que é diferente essa humilhação que Deus fala da humilhação do mundo. É humilhação você saber que você não tem nada em você que possa te melhorar ou te levar para Deus. Tem. É isso que é duro para a nossa alma, que ela se acha o máximo. Como é que Deus nos capacita para sermos? Ele vai nos transformando à imagem de Jesus. É isso que Ele quer fazer. Você foi salvo para isso. No plano de Deus não era salvo para ir para o céu. Agora eu vou para o céu, acabou. Não. A grande ansiedade do coração de Deus é que você seja semelhante a Jesus. E Ele teve que te salvar para acontecer isso. Ele teve que te dar vida para acontecer isso. Ser é completamente diferente de fazer. Nunca se esqueça, é o mesmo plano do tabernáculo. Deus tem que nos habilitar para que esse templo seja construído. Toda confusão, mau testemunho, divisão, ciúme, inveja, discórdia dentro da igreja é porque a gente quer fazer antes de ser. Essa inversão é maligna. Toda inversão é do diabo. E ele inverteu isso na igreja. Quer ser importante. Eu já vi cenas na igreja, coisa terrível, né? Que não consegue ser autoridade aí fora, então ele é diácono, é isso, ele é aquilo, ele acha que é uma autoridade. E abusa da autoridade. Vocês já encontraram gente assim? Vamos falar bem claro aqui, né? Então é muito trágico fazer o serviço de Deus sem estar no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo era o Espírito de servo. Ele falou, quem quiser ser o primeiro, seja o último. O que serve. Aprendam de mim, né? Sou manso e humilde de espírito. Manso e humilde de espírito. O Criador do universo. O nosso Rei, Salvador e Deus. Humilde e manso. É isso que nós temos que ser. Mas com orgulho e soberba ali, isso é muito difícil. Jesus tomava o último lugar. Ele tirou a túnica, pegou uma toalha
pegou uma bacia e se ajoelhou na frente dos seus discípulos para lavar os pés. Só escravo fazia aquilo. Por isso que Pedro ficou tão assustado. Quando você chegava na casa de alguém que você era convidado, lá naquele tempo, em Israel, a primeira coisa, porque as pessoas andavam de sandália. E ao andar nas ruas empoeiradas, o pé sujava. Quando eles iam comer, eles não comiam como nós, assim, sentado na mesa. Era assim, ó, você comia. O próximo convidado ficava perto do meu pé. Quer dizer que o pé ficava perto do outro convidado, né? Então tinha que estar limpo. A hora que você entrava na casa, vinha um escravo, um servo, com uma bacia e a toalha para lavar os pés. Ninguém sentava na mesa sem lavar pés e mãos, mas principalmente os pés. Por causa disso, entendeu? Costume, né? Lembra aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou? Ele falou, eu entrei aqui, você não me lavou os pés, não me deu um beijo, um ósculo, né, que era costume também, e ela está me lavando os pés, me enxugando com os cabelos e beijando os meus pés. Você não fez isso. Quer dizer, tinha que fazer isso. Só serve fazer aquilo. Quando Jesus tirou a túnica, que era a túnica sempre foi um símbolo de autoridade, e se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, ele estava falando, é assim que é para ser. Servo. E Pedro falou, não, Senhor, de jeito nenhum, imagina o Senhor me lavar. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí que ele era dos extremos, então lava a cabeça, pé, mão, chuveiro completo. Ele falou, não, você já está lavado pela palavra, é pé e mão. Porque a gente, ao passar nesse mundo, irmãos, a gente contamina. Apesar de estarmos lavados no sangue de Jesus, a palavra me lava pés e mãos. Porque nós nos contaminamos ao passar pelo mundo, né? A palavra que me conserva limpo. E Jesus falou, é para fazer assim. É para fazer como eu estou fazendo. Lavar os pés. E tem uma hora, a hora que você enxuga, que ele lavou e enxugou, toda a sujeira daquele pé fica na toalha. E Jesus era cingido com essa toalha. Mas depois ele tira a toalha e põe a túnica. E nós temos que fazer o mesmo. Não é essa humildade piegas, teatral. É lá dentro. Hoje eu quero explicar para vocês isso de lá dentro. Vamos abrir em Marcos 10 para ver esse padrão de Deus. Marcos, capítulo 10, verso 35. Essa primeira parte é o nosso retrato. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu sempre que eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena. Eu tenho essa mania, né? E eu pensei assim, acho que lá, antes de chegar lá, eu falei assim, vamos pedir antes dos outros? Que assim a gente garante. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Mas eu vou parar aqui, senão eu vou para outro assunto. Vamos para o verso 42. Aí os outros ficaram indignados, né? Porque eles também queriam sentar, à direita e à esquerda. Mas no 42 fala, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Esse é o padrão do reino. Servir o seu irmão. Mas isso não pode vir, agora então vou servir meu irmão. Aí você faz uma lista, você faz um plano. É lá de dentro, você tem que chegar para Deus. Se você não está nessa posição, nem pensou nela, você fala, Senhor, eu não tenho nada disso aqui, eu queria ir junto com eles lá, pedir para sentar uma à direita, outra à esquerda. E eu não quero isso, eu quero o seu padrão na minha vida. E o Espírito Santo vai fazer isso em você. É natural, vai fazer parte de você. Muitas vezes a gente acha que o serviço de Deus está sendo feito. Acho que a gente acostumou com um sistema tão caótico da igreja e a gente vê os programas sendo cumpridos, mas começa a se perguntar, qual é o fruto? Fala na sua vida. Não estou mandando você ser um crítico da igreja. Pensa qual é o fruto. É chocante você conviver na intimidade ou você sair, às vezes, com um crente que tem 20, 30 anos de igreja. É chocante. Muitas vezes. Qual é o fruto? Não é o esforço humano, o plano humano que fazem isso. Isso aí é fazer a coisa no esforço e no espírito do mundo. Dirigir uma igreja, ou você mesmo, a sua vida, dentro da igreja, a sua parte. Vamos personalizar tudo isso aí. Muitas vezes a gente fala que está servindo a Deus, mas nós estamos buscando o nosso sucesso, as nossas realizações, a nossa posição. Tem uma frase do Watchman Nee que diz assim, se pessoas carnais usarem métodos espirituais, o resultado será confusão e fracasso. Não tente usar métodos espirituais se você ainda é carnal. Tem que ser para depois fazer. Vamos entender isso e levar isso diante de Deus. Outra coisa, que é o nosso tema, é que a gente faz do nossa pedra fundamental, do nosso alicerce, que deveria ser Cristo, a gente faz a doutrina da minha denominação, o cargo que eu exerço, o líder que eu sigo. Tem que seguir a Bíblia. Cada um tem um papel fundamental dentro da igreja. Nós somos um corpo. É fundamental o papel de cada um. E nós temos que seguir a Jesus Cristo. Você ter uma aceitação intelectual de um conjunto de doutrinas, sabe? Você pega um livro de doutrinas. Eu tenho um monte lá em casa. Aí você estuda a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito, a doutrina de Satanás, a doutrina do pecado. São os ensinamentos da Bíblia sobre aqueles temas. Isso que é doutrinas. Você sabe tudo aquilo, mas não é real. Está só aqui. O fundamento não é Jesus. Aí que está o problema. Gente, a falta do entendimento básico do que é cristianismo nas igrejas é uma coisa chocante. Eu já andei por muitos lugares e muito do estado da igreja está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas esse conhecimento que liberta, não é o conhecimento mental, o conhecimento que você vive. Quando você fala assim, isso eu já sei, essa doutrina eu já sei. Se é mental, para Deus você não sabe nada. Se a gente quiser realmente ser uma igreja, cada um individual, madura, que dá fruto, que agrada a Deus, que coopera com os planos de Deus, nós precisamos desfazer essa inversão demoníaca de fazer ser. Não, ser para fazer. Quero fazer, quero ter um carro, quero mandar, quero chamar atenção. Porque lá no fundo é isso. E quando você não deseja, não quer, não é uma coisa que você está buscando um cargo e meio que a igreja vai empurrando? Às vezes é um erro da igreja. Eu já cometi esse erro muitas vezes, é uma tragédia. Você acha que aquela pessoa, ela tem jeito, ela fala bem, ela se entrosa bem, é simpática, e empurram a pessoa. Por exemplo, o Manuel não tem um chamado de pastor.
E por muito tempo ele ficou muito magoado com o nosso maior amigo, porque ele é Manuel, vai Manuel. Pai de Manuel não é pastor. Ele não tem chamado de pastor. E ele foi. Nós tivemos que encerrar aqui. E Deus falou claro para mim, não chamei vocês para abrir igreja. Quantas abrir, quantas vão fechar. E ele falou, realmente, não tinha o chamado. Se tivesse, estava pastor. Com câncer, sem câncer, com isso, com aquilo, estava pastor, mas não é. Ele precisou de perdoar, inclusive, o Bartimeu por isso, né? Que era uma pessoa maravilhosa. Mas ele fez esse erro, né? Então, às vezes tem isso. O líder que está ali, o bispo da igreja, o supervisor, ele carnalmente ele enxerga não o espírito da pessoa. Ele só viu a parte externa. Você lembra quando a escolha de Davi? Você lembra o que aconteceu? É mais ou menos aquilo. Jessé tinha 7 filhos. Davi era Nem estava lá na casa. Não estava, era o de ficar lá com as ovelhas. A hora que o Samuel viu um grandalhão bonitão, ele falou, tem certeza que é esse. Deus falou assim, você está vendo diferente do que Deus vê, Samuel. Deus não vê assim o exterior, vê lá dentro. E Davi era tão insignificante na família, que ele apresentou os filhos e não tinha apresentado Davi. Todos, Deus falava assim, não. Passaram todos. Ele olhou para Jessé e disse, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Esqueci. Isso aí é o que estou fazendo. Vai chamar o menino lá. Esqueci dele. A hora que ele entrou, Deus falou assim, este é ele. Eu gosto dessa frase, este é ele. Então é assim, muitas vezes vai pelo bonitão, pelo grandão, pelo que fala, pelo que não fala. Nós precisamos de ter o caráter de Jesus para fazermos as obras que Ele preparou de antemão. Não as que eu desejo, não as que eu idealizo, não as que eu quero. Por isso que às vezes você leva susto com o seu dom. Nunca pensei que Deus ia me chamar para isso. Para mostrar que é Ele, a capacitação dele. Abre em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1,15. Vocês estão caducos de saber, mas eu quero chamar bem atenção para isso. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Nós vamos ler 3 versículos que falam isso. Ele é o Salvador do mundo. Presta atenção. Salvador do mundo. 1 Timóteo 1,15 diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, aí nessa mesma carta, no capítulo 4, verso 10, 4:10 de 1 Timóteo. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Interessante essa frase, né? Porque a salvação está aberta para quem quiser. Ninguém mais hoje vai para o inferno por causa de pecado. Ninguém. As pessoas vão para o inferno porque recusam a única solução para o pecado que Deus deu. Interessante também. E 1 João, lá mais para o fim, 2:2. 1 João 2:2. A última frase do verso 1 fala: junto ao Pai Jesus Cristo o justo, e Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo fez a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Mas, igreja, quando nós recebemos o Salvador do mundo, nós o recebemos como Senhor. Ele é o Salvador do mundo. Mas quando eu o recebo pessoalmente, ele entra na minha vida como Senhor. Abre Romanos 10. Eu estou falando isso porque Jesus é a nossa pedra fundamental. Ele é a base dessa construção. Ele é o Senhor. Romanos 10:9.
Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Engraçado, porque até agora ficou falando que ele é Salvador, 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 mas quando chega no pessoal, fala, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, todo aquele que crê não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nenhuma vez fala Salvador. Senhor, Senhor, Senhor. O Salvador do mundo, quando entra na vida de alguém, ele tem que entrar como Senhor. Não tem outro jeito. Senhor. No grego, a palavra kurios. Kurios. O que possui. Isso que é o sentido de kurios. O que controla com total autoridade. Todo mundo que fez uma decisão, presta atenção agora, igreja, vai ser um teste para nós. Todo mundo que fez uma decisão sabe que teve um encontro direto e pessoal com Jesus, um confronto com o pecado, tem essa parte, um confronto com o pecado e com a antiga vida que levaram. Todo mundo que realmente recebeu Jesus vai ter essa consciência. Quando alguém tem essa consciência, isso significa que houve uma revelação espiritual direta de Cristo nessa pessoa. A pessoa sabe, mudou. Ela sabe que teve um encontro direto e pessoal. Que, é isso aí. Inclusive a pessoa fala que sabe, que tem, mas não que tem, vai, né? mas você vê que não tem. Só quem tem sabe. Nós vamos explicar por que, Márcia, hoje. Muito lindo, eu aprendi com Otmani. É uma consciência mesmo que você tem de que você conhece agora, que mudou alguma coisa, que há um confronto com a tua antiga. E isso é uma revelação. Abre em Mateus 16. É outra passagem conhecida, mas é interessante a gente ler isso. Quando você recebe o Senhor Jesus de verdade, esse encontro direto e pessoal fica consciente em você. Porque foi uma revelação. É tudo espiritual, mas é real para nós. Mateus 16, o verso 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certo ou errado? Certíssimo. Mas olha o que Jesus explica para ele. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque, presta atenção, igreja, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É disso que eu estou falando aqui, ó. Quando você tem um encontro direto e pessoal com Jesus e por uma revelação espiritual direta do Espírito revelando Cristo para você. É Ele que revela, não é a sua conclusão, é Ele. Quando você tem aquela convicção que a Márcia falou, é uma coisa. Às vezes você conversa com pessoas que falam, eu tenho, mas você sabe que não tem, porque você tem e é diferente, não é? Essa revelação não tem explicação. É um milagre. Essa revelação acontece com uma criança, com um velho, com uma pessoa de meia idade, com um ignorante, com um sábio, com qualquer pessoa. É a mesma revelação de Jesus. Quando você recebe e tem Jesus. Aquele dia você sabe que tem. Essa revelação, ela traz convicção de que Jesus é o Cristo, aquele que enviado. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Ele é a rocha, Ele é o Salvador, Ele é o dono, Ele é o Rei, Ele é a vida. Ele é a vida. Você sabe disso lá dentro. Só por revelação.
esse reconhecimento da nossa parte, essa convicção, essa certeza, mas foi por revelação que você captou. É a apropriação prática dessa revelação, essa convicção que você tem lá dentro. E precisa de uma confissão pessoal e prática, que nem daquela que nós lemos em Romanos. Mas além daquela primeira, a confissão pessoal de que eu creio em Jesus Cristo, que eu testemunho de Jesus Cristo, que eu não me envergonho de Cristo, é a minha vida. É como eu vivo a minha vida. Essa é a confissão pessoal. Então é assim que Jesus entra para a nossa vida. A pedra fundamental, a rocha. Quando alguém diz que recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, o que significa? Que essa pessoa está salva. Por que ela está salva? Porque ela foi regenerada. O que é regenerada, gente? Não é renovada, recriada. Ela foi criada de novo. Foi criada de novo. Ela nasceu de Deus, ela recebeu uma vida de Deus no seu interior. Vocês todos têm certeza disso? Que quando uma pessoa se diz salva, é porque ela foi regenerada, quer dizer, ela nasceu de novo. Deus colocou a vida dele de novo no espírito e a pessoa agora despertou para as coisas de Deus. É isso que acontece. Agora, como é que alguém sabe que nasceu de novo? Sabe por que você sabe? O Espírito fica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é isso que eu quero trazer mais concretamente para nós essa noite. Nós sabemos que nascemos de novo porque junto com esta vida que Deus colocou, existe uma consciência de vida. Existe uma consciência da vida divina em mim. Se a vida não vier, não tem a consciência, mas se a vida estiver lá, você tem consciência. Por exemplo, um cristão verdadeiro, quando ele peca, esta consciência divina que está dentro dele faz com que ele sinta tristeza, sinta um desconforto, sinta-se mal com o que ele fez. O que faz você, sem ninguém falar nada? Ninguém pode até nem ter visto o que ele fez, mas desce um véu, né, entre ele e Deus quando ele peca. É essa consciência espiritual que vem e que não existe fora. Se você tem a vida de Deus, você tem essa consciência. E é essa consciência que faz você saber que você é de Deus. O que faz você saber que você está aqui, que você é você? Essa autoconsciência. E a consciência espiritual, uma vez que você recebe a vida de Deus, você recebe essa consciência. É ela que me faz saber que eu sou de Deus. E ela me move lá dentro. Quando eu peco, eu sinto isso, essa consciência. Tem uma coisa que me incomoda. Porque se Deus odeia o pecado, a consciência dele que está em mim vai me levar para esse caminho de odiar o pecado. Às vezes eu peco mesmo. Mas eu fico inconfortável. Você sabe do que eu estou falando. Pesa. É ruim. Enquanto não resolve, pesa. Fica aquela coisa triste. Não é remorso, é aquela coisa ruim. Você precisa de acertar com Deus. Vem desta consciência. E a gente sabe que tem Deus, porque tem consciência lá dentro. Esse desconforto é um aspecto da consciência da vida de Deus na gente. Se alguém que se diz cristão, mas não tem a mínima sensibilidade quando peca, e precisa alguém da igreja, o pastor, alguém que está junto com ele, falar, olha, isso aí você está fazendo, mas está errado, isso não agrada a Deus, não. E você está sempre repetindo, não tem sensibilidade. Isso significa o quê? Que não tem a vida. Porque quem tem a vida de Deus tem a consciência dessa vida. Estão entendendo, igreja? Não é para ficar no abstrato. A vida de Deus não é nebulosa, abstrata, não, é concreto, tem substância, é real. Porque essa vida tem a sua própria consciência. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso não tem nada a ver com o tempo que você conhece as escrituras?
Não, isso aí você vai amadurecendo, mas essa consciência de que agora a sua vida é outra, desde o dia que você recebe Jesus. Você pode não saber direito, por isso que precisa do discipulado, mas essa consciência está lá. É como uma criança. Aí quanto mais próximo você está, mais sensível. Mais sensível, você vai crescendo mais consciente você vai ficando. Se tem um bom discipulado, se tem alimento para valer, uma criança que tem um alimento para valer, ela desenvolve. E uma criança que não tem um alimento para valer, pode até ter problemas mais tarde, fica com problemas sérios. Por isso que precisa de proteína, precisa de tudo. E nós também. Por isso que Paulo fala em leite espiritual, proteína espiritual. Nós precisamos. O próprio Espírito, como é que você falou mais? Testifica Com o nosso espírito, a consciência somos filhos de Deus. que somos filhos de Deus. Eu sei que eu estou salvo, eu sei porque eu sei que sei. Ninguém me convence que eu não tenho essa vida de Deus. Às vezes eu não posso nem explicar. Mas eu queria hoje ter falado um pouquinho disso, porque é essa consciência, esse aspecto negativo da consciência que me faz consciente de que eu estou pecando, que me deixa triste, que eu entristeço o espírito, e a tristeza do espírito me contamina. A tristeza dele me leva ao arrependimento. Mas ali é para falar, não peca. Esse aspecto negativo, essa consciência divina dentro de você, te traz a consciência de pecar, te traz o aspecto positivo, de que Deus é teu Pai. Amém. Deus não é alguém que vai te julgar, te pegar no pulo, não. Essa consciência vai te trazer esse aspecto de que Ele é Pai. Abba, Pai. Abre em Gálatas 4. Gálatas 4, verso 6. Fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba era uma palavra que significa pai. Se fosse traduzir, estava escrito pai, pai. Mas essa palavra, porque os escravos nessa época, eles eram também como filhos. Eles tinham herança, não é que nem o nosso escravo. Lembra do servo de Abraão? Ele falou, se eu não tiver filho, vai ficar tudo pro meu escravo. Era diferente. Agora, o escravo não podia falar Abba para o Senhor. Só o filho legítimo. Abba era só para o filho nascido do pai. Dá outro sentido, né? O Espírito, seu filho que clama, Abba, Pai. O seu pai está te buscando para te ajudar. Ele tem planos de paz e não de mal para você. Quando Ele nos quebranta e nós sofremos, é uma coisa maravilhosa. Porque a única maneira de eu ser semelhante a Jesus Cristo, Ele não tem outro. Como Ele não teve outra maneira de lidar com o pecado, a não ser pela morte do seu próprio filho, Ele não tem outra maneira de nos separar do pecado, a não ser pela corte nosso com a carne, que é duro. Você largar o pecado. Mas Ele fala, luta até o sangue. Resumindo aqui. Possuir uma compreensão doutrinária, quer dizer, eu entendo as doutrinas, eu entendo os ensinamentos. É completamente diferente de conhecer a Deus como Pai. Isso só com a consciência que vem do novo nascimento. A vida de Deus com a consciência que a vida de Deus traz. Se alguém fala assim para mim, olha, mentir é pecado. E eu fico lutando para não mentir, porque é pecado, mentir é pecado, mentir é pecado. Mas aí sempre eu tenho que estar lembrando, porque mentir para mim é fácil. Eu vou mentindo mesmo, nada me perturba. Mas se eu sou uma cristã verdadeira, ninguém precisa de me falar. Quando eu minto, tem um alerta lá dentro. Estão entendendo a diferença? Uma vez eu estava procurando um jardineiro, apresentou, logo que eu construí minha casa, um rapaz, ele queria, mas eu já tinha arrumado o jardineiro, mas ele foi lá e falou assim, eu sou dona, eu não sou crente, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não danço. Porque naquele tempo era quase só cristão que tinha casa no Palavrão da Vida, né? Qual era a ideia que esse moço tinha de cristão?
Alguém que não bebe, não fuma, não dança. Pode fazer o resto, mas não fuma, não dança, não... É disso que a gente está falando. É diferente de conhecer Deus como Pai. Só tomar conhecimento mental, doutrinário, dos ensinos bíblicos, não vai trazer esse testemunho do Espírito de que eu sou filho. Não traz. Não faz nada lá dentro. Por isso que a gente vê tanto crente gelado, frio. Gente que só sabe aqui, intelectualmente, não tem essa percepção da distância do pecado e da proximidade de Deus. A distância do pecado, eu quero dizer que Jesus derrubou esse muro que me separava de Deus, o pecado. Saiu. Não tem essa consciência de que o pecado agora está longe e eu estou próximo de Deus. Isso, essa consciência que traz isso no dia a dia, irmãos. Eu estou falando no dia a dia. Eu sei que a aula está dura, mas nós temos que checar a nossa vida e saber onde nós estamos. Quem não tem essa consciência não tem repugnância pelo pecado e não tem a proximidade, a intimidade com Deus. Eu não estou falando, gente, que assim, não tem mais pecado na vida e estou grudado com Deus. Nós temos os altos e baixos, é caranguejo mesmo, vai para frente, dois para trás, mas vai, quer, fica triste, é disso que eu estou falando. No coração está buscando. Isso é sinal que a vida de Deus está ali. Mas se não tem essa percepção, é sinal que a vida de Deus não está ali, porque a consciência dessa vida só existe quando tem a vida. Senão não vai ter essa consciência. Então, no assunto espiritual, conhecer doutrina sem ter a consciência dela não serve para nada. É que nem esse caso do mentir. Eu posso falar, olha, pecado mentir. Cristão não mente, viu, padre? Mas eu saio daqui, eu minto e não me faz nada. Tá certo, é assim mesmo, gente. É assim que é o mundo. Como é que eu vou fazer? Bom, tem que ser assim. Se eu não mentir, como é que eu vou fazer? Agora, eu posso mentir se eu sou cristã de verdade. Eu minto. Mas aquilo vai causar um desconforto, uma tristeza, um incômodo, até eu confessar. A diferença está aí. O que caracteriza um cristão é essa percepção interior, essa consciência de vida. É percepção de que existe a vida de Deus e ela age em você como um reflexo de Deus mesmo. Te dando a percepção da presença dele e te levando a lidar com o pecado. As regras externas são só isso, regras, não são vida. Amém? Amém. Amém. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, se o Senhor não trouxer significado mais profundo das tuas verdades, Senhor, no nosso espírito, através dessa consciência, nós continuaremos sem progresso espiritual, Senhor. E nós queremos as características de Jesus na nossa vida, Deus. Nós te suplicamos, como tua igreja. Pai, nós suplicamos pela tua igreja. Traz essa consciência. Não que nós sejamos melhores do que qualquer pessoa, não, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe. Mas nós estamos reconhecendo essas falhas em nós e pedindo, suplicando que o Senhor nos socorra, que a tua igreja, Pai, venha conhecer, Pai. Coloca intercessão pela tua igreja na nossa vida, Senhor. Queima o nosso coração. Que tenhamos a consciência da tua presença, a consciência do problema do pecado, mas que tenhamos a consciência do corpo de Cristo. Nós não podemos viver sem o corpo de Cristo, Deus. Faz isso, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito revele em nós muito mais do que foi falado aqui, Senhor. Muito, muito mais. Obrigada, Senhor, pelos homens que o Senhor usa e que estão dispostos a se doarem totalmente nas tuas mãos. Obrigada, Senhor. Abençoa os que estão hoje vivos e dando a sua vida para edificar a tua igreja. Ó Deus, obrigada, Senhor, obrigada por essa casa, obrigada por esses irmãos, obrigada pelo corpo, obrigada pela Jaque e o Armando que abrem a casa, Senhor, desperta-nos, Pai. Todos os que nós
estamos pensando agora, desperta-os para ti, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.